Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Roberto Rodrigues e estou aqui com mais um vídeo, uma mensagem da palavra do Senhor e agora uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, um tema que ainda é polêmico, gera bastante controvérsias, é cheio de mitos e de pessoas que distorceram ao longo do tempo esse fundamento. E nós vamos então estar trabalhando com ele para poder ajudá-los a compreender. Claro que aqui a gente sempre deixa você na liberdade de escolher se crê, se não crê, se aceita, se não aceita, ok? Mas nós vamos te dar toda a informação necessária. Nós vamos falar hoje sobre discipulado. Por que Jesus mandou fazer discípulos? A ordenança está em Mateus 28, 18 e 20 e eu vou ler em duas traduções. Naquela que eu utilizo com mais frequência, ainda que a gente sempre vai estar estudando os textos pelo original, correto? E também na Almeida Revista e Atualizada, por ser bastante utilizada no Brasil. A Corrigida Fiel traduz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. A Almeida Revista e Atualizada traduz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui nós vemos que Jesus manda, primeiramente já começa a responder uma porção de coisas, né? Ele manda fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, primeiramente, Jesus está dizendo que é para se batizar discípulo. Até porque batismo de criança não tem na Bíblia. Você não vai achar nenhum batismo de criança. Mas, uma coisa importante, ele manda batizar discípulos. A palavra ide, o verbo ide, né? Poriomai, ele indica um movimento de ir embora, de dar passos, caminhar, é ter a experiência. O verbo está no imperativo, que acentua o caráter de mando, de autoridade, que exprime uma ordem. Não é uma opção, é uma ordem de Jesus a ser obedecida. Viajar, partir, ir, o verbo indica movimento. Ele corresponde ao verbo hebraico halak, traduzido em Gênesis 5, 24 e 6, 9, como andou Enoque com Deus, Noé andava com Deus. Fala de um estilo de vida. Fazer discípulos traduz o verbo mateitio, que traduz o termo hebraico, até porque Jesus falou em aramaico, né? Esse Talmid, que aparece, por exemplo, em 1 Crônicas 25, 8. Literalmente, o causativo, obrigai-os a serem meus discípulos, para a expressão que se traduz insistir com eles ou tentar convencê-los para que sejam meus discípulos. Então, esse fazer aí fala de algo de insistência, né? de você insistir. Portanto, ide, insistam para que sejam discípulos todas as nações. A palavra, quando Jesus falou Talmid, né, que é traduzido no grego como matitio, que é o discípulos na nossa língua, o Talmid, ele vem, é uma raiz hebraica, ele significa estudante, discípulo. Ele vem da raiz lamed, que significa aprender, que vem também da raiz lamad, que significa ensinar, e também vem de tamid, sempre. Então, o discípulo é aquele que aprende e que ensina sempre. Ele sempre está aprendendo, sempre está ensinando. Então, essa é a raiz, esse é o significado da palavra discípulo. Jesus mandou fazer discípulos, alguém que esteja sempre aprendendo, esteja sempre ensinando também. Discípulo, então, é aquele que aprende sempre e ensina sempre. Ser discípulo, aquele que aprende e que ensina. Ensinando-os, aqui nós temos didasco, que vai aparecer, Paulo vai usá-lo lá na frente. Significa ensinar, conversar com os outros a fim de instruí-los, né? No sentido de você dar instrução, como o professor faz com o aluno, como o mestre faz com seus discípulos. Justamente aqui ele está sendo utilizado com a palavra discípulos. Então é como o mestre ensina os discípulos, como o professor ensina os seus alunos. Guardar, nós temos aqui teireu. O teireu quer dizer teirel, né? Teirel, na verdade. Teirel quer dizer obedecer a uma ordem, é um termo militar. Preservar a perda ou ferimento,
como um guardião preservar e cumprir os mandamentos. E ele fala mandado ou ordenado. Entelomai, que significa ordenar que seja feito, dar mandamentos, incumbir. E ele diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Essa promessa de Jesus é para os discípulos, aqueles que estão em movimento no reino de Deus. O reino de Deus é um assunto que vamos tratar numa outra oportunidade. Deus se move com quem se move. Se você não estiver aprendendo, você também não vai querer ensinar. Vai estar parado, sem movimentos para com Deus. Então você não é um discípulo. A maioria dos cristãos não gosta de aprender a palavra de Deus e nem de receber correção. Gosta de estar correndo no meio dos montes e profetizando um monte daquelas profetadas, essas coisas todas. Geralmente são pessoas que trocam de igreja como você troca de roupa, né? É a diferença que a gente vê básica de um discípulo, né? O discípulo tem um compromisso, o membro não. Por isso que você vai perguntar, a maioria das pessoas hoje já trocou 2, 3, 4, 5 vezes de igreja ou de congregação. Então, como eu disse, a maioria dos cristãos não gostam de aprender a palavra de Deus e nem receber correção, porque não são discípulos de Jesus. Então a palavra discipulado, que é uma palavra que muitos dizem, essa palavra discipulado, muitas palavras que nós usamos, por exemplo, Bíblia. Bíblia não tem na Bíblia como Bíblia. A palavra Bíblia, plural de Biblion, é livros, mas não tem a palavra de Deus sendo chamada de Bíblia, e nós usamos. Mas a palavra discipulado, ela significa um conjunto de discípulos de um mestre. É a condição de discípulos em aprendizado, assim como mestrado. É um aprendizado para mestre, doutorado de doutor, não é? A tradução, mas veja bem, quando a gente fala não tem, depende muito do tradutor. Às vezes, dependendo da tradução, a palavra, o sentido original mas o tradutor opta por uma forma que não deixa as pessoas entenderem. Então, por exemplo, a King James atualizada, em Efésios 4, 21, ela traduz: se é que de fato os ouvistes, falando de Cristo, e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Esse texto, a Almeida Revista Atualizada traduz: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E a Almeida Corrigida Fiel traduz: se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Então, discipulado, instruído, ensinados, traduz didascos, a palavra que é utilizada com o Senhor Jesus na ordem ali, que significa ensinar como um mestre ensina um discípulo, instruir como um professor ensina seus alunos, é ensinar com disciplina. Isso é o discipulado, é imitar a Jesus. Então, esse imitar a Jesus, que é viver, é andar como ele andou, como diz João, né? Andar como ele andou. O Evangelho do Reino. Os evangélicos modernos têm pregado um evangelho sem o reino de Deus e uma salvação senhorio de Jesus Cristo. Basta aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador pessoal. Essa não é a mensagem de Jesus e nem dos seus apóstolos. Você não vai encontrar na Bíblia isso que se tem pregado hoje na igreja moderna. Olha, basta você aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador pessoal. Não existe isso na Bíblia. É um falso evangelho. É um evangelho sem reino, sem senhorio de Jesus. Como que é o ensino de Jesus e dos apóstolos? Está lá em Romanos 10:9. Ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, você confessa a Jesus Cristo como Senhor. Atos 28, 30, 31 nós lemos: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Então, falando das coisas, pregando o reino de Deus. E a gente vai ter a oportunidade de falar sobre a esfera da salvação. Mas o Evangelho manda confessar Jesus como Senhor. O Evangelho do reino de Deus, ele tem 3 fundamentos básicos, senão não é o do reino de Deus. O primeiro, o senhorio de Jesus Cristo, Lucas 6,46, por exemplo, um dos textos. E de fazer discípulos, Mateus 28, 19 e 20, que é o tema desta mensagem, e pregar o Evangelho do Reino, Mateus 24, 14 e Marcos 16, 15. Então, pregar o Evangelho do Reino. O Espírito Santo, ele tem levado a mensagem do Evangelho do Reino às nações, com a ordem imperativa do Senhor Jesus Cristo de fazer discípulos. O Espírito Santo está mandando pregar o Evangelho do Reino nas nações, aonde foi pregado esses evangelhos sem reino, sem Senhor.
temos que refazer o serviço porque ele foi mal feito. Ele foi ensinado errado, um evangelho que não tem na Bíblia. O Espírito Santo está mandando pregar o evangelho do reino, onde começaram e pararam. Voltem ao primeiro amor. Dados de 2019, antes da pandemia. Na África, uma igreja de 4,5 milhões de membros começou a fazer discípulos. Na China, milhões estão fazendo discípulos em meio à perseguição, que é terrível no comunismo. Na Índia, um pastor discipulou por 20 anos um casal e hoje sua igreja tem 1 milhão de discípulos nas casas. Igrejas tradicionais estão sendo levadas pelo Espírito Santo a fazer discípulos nas casas, se rendendo à vontade de Deus. Os índios do Brasil, ao serem convertidos ao Senhor, estão sendo feitos discípulos e obedecendo ao Evangelho do Reino. Em Moçambique, igrejas tradicionais estão trocando o Evangelho errado, que pregavam pelo Evangelho do Reino e estão fazendo discípulos. Então é uma mudança radical, mas é uma obra do Espírito Santo, porque o que tem que ser pregado até a consumação, para consumar os séculos, é o Evangelho do Reino, não esse Evangelho de prosperidade, esse Evangelho frouxo que tem aí. No Congo, país de 100 milhões de habitantes, 40 milhões são evangélicos e não conheciam o Evangelho do Reino de Deus. As denominações tiraram as placas e todas colocaram a Igreja de Cristo em Congo. 99 denominações pediram. E lá foram Jamé Nobre e Jorge Mitian para ensinar o Evangelho do Reino e começarem a fazer discípulos. Pouco a pouco, Jamé Nobre, de Jundiaí, brasileiro, o Jorge e Mitian é argentino. Todos meus conhecidos. Pouco a pouco, o Espírito Santo está levando as nações, homens e mulheres, discípulos que preguem o Evangelho do Reino, o senhorio de Jesus Cristo e ensinando a fazer discípulos. Então, ficam dois grupos distintos de cristãos. Os cristãos que são discípulos de Jesus, os cristãos que não são discípulos de Jesus. Eu e você fazemos parte de um dos dois grupos, correto? Eu sou discípulo e faço discípulos. Os cristãos, inclusive fui discipulado pelo meu falecido pastor e mestre Stanley Arthur Ramos, canadense, e sua esposa, irmã Mary. Eles foram os nossos pastores, né? O que foi pedido para ensinar de forma mais prática a todas as pessoas para que obedeçam o Evangelho do Reino? Primeiro passo, como eu posso fazer um discípulo? Segundo, você sabe a importância do discipulado? Terceiro, quais os benefícios de ser um discípulo de Jesus? Quarto, o que é ser um discípulo de Jesus? E quinto, qual o segredo do discípulo de Jesus? Como eu posso fazer um discípulo? Você tem que ser discípulo de alguém. Mateus 10, 24 e 25, nós damos assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Você evangeliza a pessoa com o Evangelho do Reino, até colher a colheita da sua evangelização. Ela tem que ter o novo nascimento. Então, primeiro você tem que ser discípulo. Segundo, você vai evangelizar uma pessoa. Você vai fazer discípulo evangelizando. Isso vai levá-la a entender o novo nascimento. João 3,3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você conduz a pessoa ao arrependimento de uma vida de pecados longe de Deus e rumo ao inferno. A vida de independência, ela é independente, essa rebelião. Você fala para ela confessar Jesus como Senhor, Romanos 10,9, o texto que eu já li, para a sua salvação. Então a gente poderia colocando assim: primeiro passo, você tem que ser discípulo. Segundo passo, você evangeliza a pessoa com o Evangelho do Reino, até colher a colheita dessa evangelização, falando para ela da importância de que ela tem que nascer de novo. Terceiro passo, você conduz essa pessoa ao arrependimento não só do pecado, mas da vida de independência, porque ela está indo para o inferno. Ela tem que agora se submeter ao reino de Deus, ao governo dele. Quarto, você fala para a pessoa confessar Jesus Cristo como Senhor, Romanos 10,9, da sua salvação, né? Para ser salvo. Não é como o único e suficiente Salvador, é como Senhor. Jesus só é Salvador de quem ele é Senhor. Quinto, a pessoa se torna um discípulo, então ela se batiza por imersão na água, nas águas. Batizar da raiz hebraica kav significa alinhar totalmente, alinhar a pessoa aos céus, ao reino dos céus, ao reino de Deus. Depois começa o discipulado, é o aprendizado na condição de discípulo. Segunda pergunta, qual a importância do discipulado?
Em diversas nações, o discipulado com crianças e adolescentes, os pais se converteram. As pessoas estão cansadas. Maridos estão cansados de mulheres luxuosas, insatisfeitas e sempre reclamando. Mulheres estão cansadas de maridos violentos, grosseiros e que não ajudam em nada. Maridos que muitas vezes estão até religiosos de uma congregação, mas não se importam com a família, não se importam, não têm o menor interesse. Cumpre os deveres de uma religião, mas ele não é o sacerdote do lar, ou a mulher também. Os pais estão cansados de filhos problemáticos, rebeldes. Os adolescentes e os jovens estão cansados de pais que não os entendem. Membros estão cansados do pastor e da congregação, de vir aos cultos e tomar a ceia, já não vem mais. Cada cristão procura a solução do mundo, a sua solução, lá no mundo. Uns acham que a solução é o suicídio, outros lamentam ter nascido, outros acham que a solução é o divórcio, outros acham que a solução é gastar com as coisas do mundo, gastar o seu tempo nas coisas do mundo. Outros acham que a solução é mudar para uma igreja grande e moderna, onde ela possa fazer tudo o que quiser e de modo que quiser, as pessoas não vão se importar tanto. Outros se contentam em viver à base de remédios contra a depressão, ansiedade, melancolia, angústia. Outros preferem abandonar tudo e viver uma vida como ímpio, viva hoje como se fosse o seu último dia. E outros preferem apenas ficar com a parte musical. Vamos cantar e tocar, que está tudo bem, estamos servindo ao Senhor. Por que as pessoas estão cansadas, estão tão cansadas e vivem tão mal? Resposta: as pessoas estão cansadas porque não sabem viver. Ninguém as ensinou a viver. São ovelhas que não têm pastor. Escolas, academias, institutos, universidades. Mas não existe uma escola que ensine a pessoa a viver. Como ser um bom marido e se conduzir o casamento? Como ser uma boa esposa e se conduzir o casamento? Como ser um bom filho, um bom neto? Como ser um bom pai, uma boa mãe, um bom avô, uma boa avó? Como criar bem os seus filhos? Como ser um bom cristão? Como ser um bom patrão, um bom funcionário? Como ser um bom professor, um bom aluno? Como ser uma boa pessoa equilibrada? Como ser um bom ser humano? A formação de caráter deveria ser matéria obrigatória, mas nessa geração decadente e nesse governo ímpio, não se dá importância para nada disso. Por isso estamos como estamos, um caos nesta geração. Cristãos mentirosos, cheios de mágoa, fofoqueiros, falando mal da vida dos outros, que só reclamam de tudo e de todos, que não respeitam autoridades, sem compromisso com a obra de Deus, cheios de pecados na vida, casamentos cheios de crises, traições, divórcios, novos casamentos, pastores que se divorciam, casam, adulteram, divorciam, casam 2, 3 vezes, crentes caloteiros que não pagam os outros, inclusive pastores, rebeliões das igrejas, divisões, igrejas fechadas, se transformando num mundo, virando discoteca. E os cristãos que se envolvem na política são uma vergonha ao evangelho de Cristo, do reino de Deus e ao nome do Senhor. A ordem do Senhor Jesus Cristo foi fazer discípulos, ensinando-os. Ensinando-os o quê? A viver retamente, a viver corretamente, a viver segundo a vontade de Deus o Pai, aquilo que nós chamamos de BAP, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre ela, que você poderá procurar aí no meu canal. Jesus oferece uma mudança radical do caráter e não uma solução mágica, como todos entendem. Em Mateus 11, 29, ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde. Essa promessa de Mateus aí, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, ela é feita para discípulos, né? É uma palavra que fala do discipulado. Como o discípulo vai aprender a viver segundo a vontade de Deus? Isso é o discipulado. Então o reino de Deus começa a ser estabelecido, porque Jesus diz que o reino está dentro em vós. Ordem em casa, ordem no trabalho, ordem na igreja, ordem no casamento, ordem nos relacionamentos, ordem nas finanças. Na igreja eu quero dizer a congregação reunida. Ordem em casa é a maneira de viver como marido, como esposa. O que ensinar a viver? O que é ensinar a viver? Resposta: aprender a viver de acordo com a vontade de Deus, dentro do reino de Deus, os seus princípios. Ensinar a viver é como respirar, é o que você faz 24 horas por dia. E você talvez não tenha prestado atenção nisso.
Então a gente poderia dizer, aprender a viver significa aprender a falar. Pais e filhos conversam geralmente gritando, falando alto, em tom áspero, agressivo, com ameaças, quando não ficam no celular. Falamos mal dos outros e achamos que é normal. Reclamamos das pessoas, das coisas, de tudo. Criticamos, ofendemos, magoamos as pessoas com palavras e achamos que isso é normal. Falamos os palavrões quase sem pensar. Mentimos, praticamente mentimos todos os dias e já nos acostumamos com isso. Terceiro, aprender a viver significa aprender a tratar as pessoas. Amar nosso próximo como a nós mesmos. É ser paciente com as pessoas e com as coisas. É ser humilde e manso como Jesus foi. É ser amável. É ser respeitoso com todas as pessoas, especialmente com o seu pastor, porque a rebelião tem feito grande parte dos evangélicos a serem boca dura, respondões, falarem de forma desrespeitosa com o pastor. Está lá em Hebreus 13, 7 e 17. Com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa. Cristão que aprendeu a pagar o mal que ele recebe com um outro mal. Chumbo trocado não dói. É a mensagem de um evangelho sem reino e sem Senhor. O discípulo aprende a ser pontual e não relaxado. Quarto ponto. Aprender a viver significa aprender a se comportar em casa de acordo com a vontade de Deus. Aprender a ser um marido amável e fiel à sua esposa. Aprender a ser uma esposa submissa, amável e fiel ao seu marido, não rixosa, não briguenta. Aprender a ser um filho obediente, não respondão, não rebelde, mas atencioso e amoroso com os pais. Aprender a ser um pai que ensina pelo seu exemplo moral, de caráter, de fé e de serviço no reino de Deus. Aprender a ser um discípulo com lealdade, com honra, fidelidade e compromisso. Aprender a cuidar da casa, do quarto, da cama, da higiene pessoal, do horário de dormir, das tarefas da escola, do tempo do celular, do tempo de oração, do tempo da leitura da palavra do Senhor, a palavra de Deus. Aprender a viver significa aprender a trabalhar, a estudar, a administrar bem seu dinheiro e todas as coisas que Deus coloca sobre a sua responsabilidade. Aprender a não gastar mais do que se ganha. Aprender a pagar todos para quem você deve, quer sejam irmãos de fé, quer sejam familiares, quer sejam ímpios. Aprenda como se comportar em cada ambiente em que esteja, porque caráter transformado não é influenciado pelo meio, mas ele é quem influencia o meio, como sal da terra e da luz do mundo. Jesus disse isso lá em Mateus 5, 13 e 14, na King James atualizada. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de se temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão em casa. Estão na casa. Aprender a honrar a Deus com o seu dinheiro. 2 Coríntios 9, 6, 7, o apóstolo Paulo escreve: E isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aprender a viver e a se comportar em santidade na área sexual. Esses adolescentes e jovens, né? As relações sexuais são unicamente dentro do casamento, não antes nem fora do casamento. Os namoros sem propósito e mundano dos adolescentes de 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, apenas para se apresentar no seu meio social e dizer que não é um bebê, né? Uma boca virgem. Nossos adolescentes e jovens, ao invés de ensinar aos adolescentes ímpios, preferem ter uma vida igual a deles, porque não suportam a pressão e a zombaria, por isso que hoje namoram cedo, sem propósito nenhum, se tatuam, usam piercing, bebem, fumam. Ensinar aos discípulos a viver de acordo com a vontade de Deus, cheios do Espírito Santo. É por isso que não temos mais pessoas cheias do Espírito Santo, na grande maioria das pessoas que se dizem cristãos. Aprender a viver é ensinar aos filhos e discípulos a governar com honestidade e justiça, para que quando forem governantes no país, possam governar com honestidade e justiça, que agrada a Deus, e não essa indecência que se tornou o Brasil hoje, um atentado à moral e aos bons costumes e aos ensinos de Cristo. Essa é a essência e a razão do discipulado. Quarto ponto, os benefícios de ser um discípulo de Jesus. Terão paz, Mateus 11, 28, 30, essa promessa para discípulo.
Segundo, seus filhos serão também discípulos, Isaías 6, 16, 18, e serão verdadeiramente libertos. Está lá em João 8, 31, 32, 36, aquela promessa, e conhecereis a verdade vos libertará. Se você ler o contexto, essa é uma promessa que Jesus fez para discípulos, não para qualquer um. Duas palavras significativas: foco e fogo. Foco com fogo. Foco sem fogo é desânimo. Fogo sem foco é destruição. Foco, ide e fazer discípulos de todas as nações. Fogo, fazer discípulos cheios do Espírito Santo. Não basta fazer discípulos, tem que fazê-los cheios do Espírito Santo. Para que os discípulos sejam semelhantes a Jesus. O propósito eterno de Deus Pai. Nós ensinamos isso há muito tempo, é coisa básica para os discípulos. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Embora nós pastores, líderes e discipuladores somos um modelo na terra para se espelhar, o padrão de caráter é o de Jesus. Porque qual é o seu alvo? As pessoas não sabem, os cristãos todos não sabem. O seu alvo é ser semelhante a Jesus. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo ensinou lá em 1 Coríntios 11, 1, ele fala: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Paulo é imitado de Cristo. Ele trouxe, ele ensinou, porque ele fez. Porque ele guardou. As palavras de Paulo eram o que Jesus fazia. Era o seu exemplo e assim tem que ser a gente. Quinta pergunta: qual o segredo do discípulo de Jesus? Você não recebeu o dom da vida de Deus só para viver ganhando dinheiro, gastando dinheiro com você e sua família, acumulando bens na terra. Porque você não vai levar nada com você. Você existe para ser um discípulo e para pregar o evangelho do reino. Se não entendeu isso ainda, você está perdendo o seu tempo dentro da sua congregação. Temos que crer que existem dois tipos de pessoas no mundo: os que são os discípulos e os que poderão ser discípulos. A maioria dos evangélicos está na zona de conforto, naquela zona terrível. Deixa como está para ver como é que fica. Para se conhecer a Jesus de verdade, precisa ser discípulo. Esse é o segredo do discípulo. Para você conhecer Jesus de verdade, você precisa ser discípulo. Ninguém conhece melhor o seu mestre do que o seu discípulo. Se você não é um discípulo, o seu conhecimento de Jesus é religioso e superficial. Você conhece Jesus de uma tatuagem ou de um crucifixo. João 15, 8, 14, ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Então, os discípulos se tornam amigos. É por isso que Jesus mandou fazer discípulos. Porque só um discípulo se envolve com a vida e com os trabalhos da congregação. Só um discípulo. O discipulado é um estilo de vida. Vida que imita Jesus. Paulo escreve em Gálatas 2,20: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, até a fé que eu tenho dele. Jesus não ordenou: ide fazer evangélicos. Jesus também não ordenou: ide fazer católicos. Também Jesus não ordenou: ide fazer crentes. Jesus também não mandou: ide fazer religiosos. A ordem imperativa de Jesus foi: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Nas Escrituras do Novo Testamento, para se referir aos filhos de Deus, a palavra mais usada é discípulo. Crente aparece 12 vezes, cristão aparece 3 vezes, convertido nenhuma vez, evangélico nenhuma vez, católico nenhuma vez, santo 60 vezes, discípulos 250 vezes. O discipulado acontece quando se prega o evangelho do reino de Deus com os 3 fundamentos: Jesus Cristo é o Senhor, e de fazer discípulos, pregar o evangelho do reino de Deus. Lembrando que Jesus Cristo é o Senhor é um dos 6 pilares do Evangelho, né? Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia, Jesus Cristo é Senhor e Jesus Cristo voltará. Mas afinal, pastor, o que é um discípulo? Bom, a melhor resposta, a pessoa mais qualificada para definir o que é um discípulo, obviamente, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas 14, 25, 33, ele fala assim. Então, primeiro ponto, ele fala: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeiro, discípulo é aquele cuja vida Jesus é o número 1. Então, a primeira coisa, a diferença de Jesus, entre discípulos e os demais, é que Jesus é o número 1. Aborrece aqui, o verbo miseu, tem 2 significados. Um é odiar, no sentido comum que entendemos, odiar mesmo. O segundo é colocar, é pôr em segundo lugar, é um hebraísmo que significa amar menos. Nesse caso, como Jesus ensinou a amar até os inimigos e não a odiar, fica claro que é o segundo significado que Jesus ensina aqui.
Para ser discípulo de Jesus, você tem que colocar Jesus em primeiro lugar em sua vida. Em sua vida, quem é o número 1? É só você observar o que você gasta mais tempo e saberá quem é o número 1 em sua vida. Então, quando ele diz assim, e se alguém não aborrecer, não amar menos a seu pai, a sua mãe, a mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então você tem que amar Jesus em todos, acima de todos. Discípulo segundo, discípulo é aquele que toma a sua cruz. Ele fala no versículo 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz, o que a cruz significou para Jesus? Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Cruz, então, significa obediência total ao Pai, ou total obediência ao Pai. Discípulo é aquele que está disposto a obedecer ao Senhor Jesus Cristo até mesmo diante de ameaça de morte. Terceiro ponto, discípulo é aquele que renuncia tudo quanto tem. No versículo 33, Jesus diz, assim pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O discípulo sabe que no reino ele não tem nada. Faça um inventário de tudo que você tem, sem esquecer nada. Carro, dinheiro, aplicação financeira, casa, empresa, fazenda, sítio, aviões, casas de aluguel, moto, bicicleta, celular, notebook, ou laptop, na verdade, né? Filhos, família, esposa, marido, seus sonhos, seus dons e o mais importante, suas vontades. E escreva assim, dono de tudo, Jesus Cristo. E assina. Por quê? Jesus Cristo é Senhor significa dono de tudo. Quando você voltar para casa, volta no carro de quem mesmo? Seu Jesus, posso usar seu carro? Vai dormir na cama de quem mesmo? Vai usar a geladeira, o ar-condicionado, de quem que são? Senhor Jesus, posso usar a cama, a sua geladeira, o seu ar-condicionado? O que é um discípulo de forma prática? Hoje uma criança que vai à escola é chamada de aluno. Até uns 200 anos atrás era usada a palavra discípulo. O que um aluno vai fazer na escola? Aprender, ler, escrever, somar, subtrair, multiplicar, dividir. O ABC, as primeiras noções de alguma coisa, são as coisas básicas. O que mais um discípulo tem que aprender? Nunca se ouviu na escola os alunos falarem para a professora, professora, eu não concordo, quero que a letra A seja diferente. Ou, professora, eu não aceito, 2 mais 2 eu quero que seja 5. Ou então eu saio dessa escola e vou para outra escola. Mas acontece, o que está escrito em 2 Coríntios 5,17? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O discípulo aceita ser corrigido, ser ensinado, ser orientado. Discípulo tem coração manso e humilde para aprender. Um membro comum não. Ele não aceita ser corrigido, muitas vezes não aceita ser ensinado. Se esse ensino contraria sua vontade, ele troca, vai para outro lugar. O discipulado tem que ensinar a pregar o evangelho do reino, Mateus 9, 35, 38. E ser manso e humilde de coração, como Jesus foi, que eu já citei aqui, Mateus 11, 28 e 30. Para ter um jugo suave e um fardo leve. Discípulo é um aluno que está aprendendo a viver de acordo com a vontade de Deus. Discípulo, portanto, é aquele que imita Jesus. Discípulo é aquele que foi batizado nas águas, confessou a Jesus como Senhor e agora está aprendendo a viver como cidadão do reino. Quem manda é Jesus Cristo, o seu novo Senhor. O primeiro amor é ide e fazer discípulos, é o discipulado. O discipulado, dentro da visão do reino, ensina que Jesus é dono de tudo, o que você tem e que você é. Não é você quem escolhe o que vai fazer, o que não vai fazer. É Jesus, o teu Senhor. O discípulo tem que se arrepender. Arrepender é a palavra da meia volta. Na sua antiga vida de independência e pecado e obedecer ao evangelho do reino. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é quem manda. Você obedece. É simples assim. Deus chegou aos homens em Jesus Cristo, o Senhor. Você tem que ser um discípulo de Jesus. Uma discípula de Jesus. Você tem que fazer discípulos para Jesus. Efésios 4, 20 e 21, lendo agora o texto, os 2 versículos. Entretanto, não foi, lido na King James atualizada. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Muito bem. Aqui eu dei uma visão básica, não vou explicar os detalhes do discipulado, mas a importância e porquê do discipulado. Está aí, fica ao seu critério. Você vai ser um discípulo, você é um discípulo, você vai ser uma discípula, você quer ser discípulo, não é? De Jesus Cristo. Enfim, espero que você tenha gostado, tire aí as suas conclusões. Se você gostou, deixe aí o seu like, o seu comentário, o seu gostei, compartilhe com outras pessoas. Nós precisamos fazer discípulos, porque o evangelho do reino de Deus, ele é assim.
ele tem que ser pregado. E a ordem soberana, imperativa do Senhor Jesus Cristo é para a gente ir e fazer discípulos de todas as nações. E é isso que você tem que fazer e eu tenho que fazer. E nós estamos ajudando, deixando esta ferramenta na sua, para o seu inteiro conhecimento e também para você utilizar. Passe essa mensagem adiante. Vamos fazer discípulos de Jesus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.